90 são deixados para morrer menos. Eu tenho outros depoimentos, Gildo. Você encaminha para a gente isso aí, vamos bater firme aí para apurar todos esses pontos aí. Bom, vamos para o Moacir, o Moa. Bom, esse é um ponto relevante aqui. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar num prédio aqui na Bílio Soares, que o Marcelo morou depois, vizinho lá, o Zé Grandão, vizinho de prédio, aí, que os fundos davam para o DOI-CODE. E é interessante que nós compramos, o primeiro apartamento que a gente comprou foi para os nossos pais lá, e o dono era um cunhado do general Edinardo. O Edinardo que foi responsável aí pela morte do Manuel Fiel Filho. E ele contava para a gente que o Edinardo, quando deu a tragédia, foi lá, chorou na cozinha, que depois minha mãe e meu pai moraram lá, dizendo que tinha sido alvo de uma armadilha e tudo aqui. E agora você tem a grande discussão para o tombamento do DOI-CODE, porque um dos pontos centrais para evitar a repetição dessas tragédias são esses episódios de memória. Nós vamos trazer aqui um... Centro de Memória. Centro de Memória, um velho amigo e conhecido aqui, Moacir Oliveira Filho, que está encabeçando aí um movimento para... Infelizmente foi hóspede do DOI-CODE, não é isso, Moa? Sim. Boa noite. Boa noite, Nassif. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Infelizmente teve uma passagem por lá, né? E agora estamos aí junto com outros companheiros participando dessa luta. Na verdade, essa história começa em 2010, quando o Ivan Seixas, um ex-preso político, e o Adriano Diogo, também ex-preso político, ex-deputado estadual, começaram a mexer com essa história do antigo DOI-CODE. Em 2010, o Ivan pediu, junto ao CONDEFAT de São Paulo, o tombamento do DOI-CODE. Isso foi feito em 2010. E esse processo foi se desenvolvendo e já está concluído. O DOI-CODE já está tombado. O tombamento é de 2014. Foi relatado pela historiadora Débora Neves, que é da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico do CONDEFAT, e aquele complexo arquitetônico que fica entre a Rua Tutóia e a Rua Tomás Carvalhal, formado por 4 prédios, já está tombado. Depois disso, tanto a Comissão da Verdade aí de São Paulo, a Rubens Paiva, que era presidida pelo Adriano Diogo, como a Comissão Nacional, no seu relatório final, uma das recomendações da Comissão Nacional Verdade é exatamente a transformação desses espaços em centros de memória, como acontece em vários países do mundo, e a Argentina, por exemplo, é um exemplo disso. Mas até lá, o relatório final da Comissão da Verdade também é de 2014, 2015, né? E até lá não aconteceu nada. Pois bem, esse ano, o promotor Eduardo Valério, da Promotoria de Direitos Humanos de São Paulo, entrou com uma ação na Justiça, na Vara da Fazenda Pública, solicitando a transferência dos prédios desse complexo arquitetônico, que hoje são da Secretaria de Segurança, para a Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, e o início do processo da sua transformação num centro de memória. Isso foi, eu não me lembro exatamente o mês, mas foi esse ano. A questão de uns 3, 4 meses atrás, o juiz responsável pela ação da 14ª Vara da Fazenda Pública, o José Eduardo Cordeiro Rocha, deu uma liminar determinando que não fosse feita mais nenhuma intervenção, seja arquitetônica, seja administrativa naquele espaço. Ou seja, não poderia haver nenhuma mudança nos prédios, né? Além das que já ocorreram, várias reformas foram feitas, principalmente a partir do governo Cláudio Lemos, quando o DOI-CODE já não funcionava ali, e nenhuma mudança e nem nenhuma alteração administrativa, ou seja, a instalação de novos órgãos. E aí, para concluir esta etapa, há 15 dias atrás, no dia 9 de setembro, nós tivemos um fato absolutamente histórico. O juiz, esse José Eduardo Cordeiro Rocha, ele marcou uma audiência de conciliação entre
a promotoria, né, os promotores e os representantes do governo do Estado, realizada dentro do DOI-CODE. Isso tem uma importância, as pessoas que não são envolvidas muito com essa história não percebem a importância desse fato, porque foi a primeira vez que a justiça, na pessoa de um juiz de direito, pisou naquele lugar, né? Antigamente, na época da ditadura, a gente sabe que juízes auditores da auditoria militar iam lá escondidos e tal, mas assim, vamos dizer, oficialmente, do ponto de vista da justiça, é a primeira vez que isso aconteceu. E mais ainda do que isso, antes de dar início à audiência, o juiz fez questão de pessoalmente conhecer os lugares. Então, ele foi acompanhado pelo Ivan e depois de uma outra fase, o Ivan e eu, nos lugares onde funcionaram as salas de tortura, nos lugares onde pessoas foram assassinadas, no lugar onde era a carceragem, onde ficava a cela forte, que hoje é um depósito, né? Cela forte, onde, por exemplo, foi encontrado morto o estudante Alexandre Vanucci, depois de uma sessão de tortura. Então, esse gesto do juiz ir pessoalmente conhecer os lugares foi muito significativo. O problema parece que é o Dória, é isso? Não, aí que está. Infelizmente, nessa audiência de conciliação, os representantes do governo do Estado eram duas procuradoras da Fazenda Pública, um delegado de polícia e uma técnica da Secretaria de Cultura. No primeiro momento, não aceitaram nenhuma conciliação, né? Elas disseram argumentos frágeis, alguns até hilários, para você ter uma ideia. Num certo momento, uma das procuradoras disse que não podia aceitar a transferência daqueles prédios para a Secretaria de Cultura, porque a Secretaria de Segurança tinha planos para aqueles prédios. E um dos planos era a instalação de uma subsede da Academia de Polícia para se ensinar direitos humanos. Pasmem vocês. Ao ouvir isso, o Adriano Diogo, que estava do meu lado, disse: já temos a manchete. Dória quer transformar antigo DOI-CODE na Loucademia de Polícia. O outro argumento é de que, como vai instalar um memorial aqui, as pessoas, os visitantes vão ter até crianças e vão conviver com presos perigosos. Ora, gente, desde 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2005, que as delegacias de polícia, aquela específica que funciona lá, a 36ª Delegacia de Polícia, não tem carceragem, né? Então, não tem nenhum preso perigoso ali. Os presos lá, eles passam e são transferidos imediatamente para outros centros de detenção. As delegacias hoje não têm mais carceragem, né? E o outro argumento é de que não havia necessidade de se ter mais um memorial desse tema, porque já existe o Memorial da Resistência no antigo DOPS, que é absolutamente ridículo, né? Porque, por exemplo, na Argentina existem vários memoriais, né? Inclusive aqui em São Paulo, a intenção do movimento dos ex-presos, dos mortos e desaparecidos, da OAB, é criar um circuito da repressão, né? Como é que funcionava? As pessoas eram sequestradas no DOI-CODE, torturadas e tal. Depois elas iam para o DOPS, que formalizava a prisão, né? A prisão passava a ser oficializada, e depois elas eram julgadas na auditoria militar, cujo prédio da auditoria militar, que fica aí na Brigadeiro, já foi transferido da União para a OAB, e ali já existe um projeto de transformação também num memorial em homenagem aos advogados, um memorial da justiça, né? Então, como nós rebatemos esses argumentos, aí os representantes do governo do Estado deram uma recuada e pediram a suspensão da ação por 90 dias, o que dá o começo de dezembro, para que eles possam apresentar uma proposta que seja razoável. Aí é importante deixar claro, Marcelo e Nassif, que daqueles 4 prédios, 3 deles estão totalmente desocupados. O prédio onde começou o DOI-CODE, em 1960, a UBAN, em 1969, né? Um outro prédio ao lado, que é um sobrado, onde o Ustra morou com a família, morou o Ustra, a mulher e a filha, eles moravam lá dentro. A filha dele, Patrícia, na época tinha 3 anos, inclusive ela ia
quando não tinha ninguém sendo torturado, quando a situação estava mais ou menos tranquila, ela ia para a cela das mulheres, ficava lá e tal. E um terceiro prédio, que é mais recente, que servia de alojamento. Esses três estão totalmente desocupados. O único prédio ocupado é o prédio principal, onde na frente funciona até hoje a delegacia, e onde na metade norte, funcionava o DOI-CODE, né? A carceragem, as celas, a cela forte, como eu disse, as salas de tortura, inclusive a sala principal de tortura, onde era instalado o pau de arara e a cadeira de dragão, onde morreram vários companheiros. Foi nesse prédio que tem aquela famosa foto do Herzog. Nesse prédio morreu, além do Alexandre Vanucci Leme, o Carlos Nicolau Daniele, o Luiz Eduardo da Rocha Merlino, enfim. Segundo dados da Comissão da Verdade, entre 69 e 74, ali nesse espaço foram assassinadas 54 pessoas. E 7.000 pessoas foram presas, a maioria delas torturadas. Então, não há grande dificuldade para a transferência desses prédios, pelo menos dos que estão desocupados, para a Secretaria de Cultura, para que se inicie um processo de instalação do memorial. O que a gente pretende agora, nós, inclusive, estamos lançando um comitê com a participação da ABI, da OAB, da Comissão de Justiça e Paz, da UNE, da UBS, de vários ex-presos, familiares, juristas. O Pedro Dallari participa desse comitê, que foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, para tentar manter esse assunto com visibilidade e para ver se a gente consegue uma audiência ou uma conversa com o governador João Dória para mostrar para ele da importância histórica desse ato, da transformação daquele espaço no memorial. Até porque o governador João Dória teve o seu pai como um exilado, um perseguido político. Essa é a nossa luta nesse momento. É isso. Bom, Moura, obrigado aí pelo seu depoimento aí. Vamos torcer para que saia essa... E aqui em casa tem uma procuradora que torce profundamente para isso dar certo aí. Eu já tive notícia de que ela se colocou à disposição. Eu queria só, antes de encerrar, fazer um comentário que tem me incomodado bastante, né? Eu até escrevi uma reflexão sobre isso. Eu acho estranho, eu não consigo entender o desinteresse dos partidos políticos, dos parlamentares, né? E principalmente da mídia, né? Em relação a esse assunto. A gente não vê o engajamento dos partidos políticos de esquerda, dos partidos políticos progressistas, nessa luta. Fica parecendo que é uma luta só dos ex-presos políticos, das entidades de direitos humanos. É o chamado temor reverencial dos militares. Eu consigo... por exemplo, nesse episódio agora, para você ter uma ideia, eu mandei essas informações, os textos que eu produzi, né, que foram publicados pelo site da ABI, foram publicados pelo Trajano, o 247 também publicou, mandei para vários parlamentares, deputados federais, senadores, nenhum deles, a maioria nem respondeu, nenhum deles fez qualquer registro, seja na tribuna das casas legislativas, seja nos seus sites. É um negócio meio esquisito, porque essa não é uma luta dos ex-presos e dos familiares dos mortos, essa é uma luta da toda a sociedade. Claro, ainda mais nesse momento, né, em que a ameaça do retrocesso autoritário, da instalação de um novo regime fascista bate aí às nossas portas, lembrar dessa questão é fundamental até para uma questão educacional das novas gerações. É isso aí, Moura. Perfeito. Moura, já te disseram que você está parecendo o irmão gêmeo do Zeca Pagodinho, não? Será? Não, nunca me disseram, não. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Moura. Eu que agradeço o espaço de vocês. Um grande abraço. É isso aí, Nassif. Cadê Dona Mariana? Eu vou precisar sair também aqui no Rio para cuidar um pouco da minha vida, que está de perna pro ar ainda.